Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: havendo chegado a Antioquia da Síria, de onde haviam saído para a sua missão, Paulo e Barnabé aproveitaram logo uma oportunidade para reunir os crentes, a fim de contar-lhes quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. A igreja de Antioquia era grande e próspera. Era uma das mais importantes entre os grupos de cristãos. Sua congregação era composta de pessoas de diferentes classes, tanto de judeus como de gentios. Enquanto os apóstolos se uniam aos ministros e membros leigos em Antioquia, num fervoroso esforço para ganhar conversos para Cristo, alguns crentes judeus, vindos da Judéia, da seita dos fariseus, conseguiram introduzir uma questão que em breve levou a grande controvérsia na igreja. Com grande segurança, esses membros judaizantes afirmavam que, para ser salvo, era preciso ser circuncidado e observar toda a lei cerimonial. Paulo e Barnabé enfrentaram com prontidão essas falsas doutrinas. Por outro lado, muitos crentes judeus favoreciam a posição dos irmãos recentemente vindos da Judéia. Os judeus temiam que, se as restrições e cerimônias de sua lei não fossem tornadas obrigatórias aos gentios como condição para se tornarem membros da igreja, as peculiaridades nacionais dos judeus, que até então os tinham mantido como um povo distinto de todos os outros povos, desapareceriam finalmente dentre os que recebiam a mensagem do Evangelho. Insistiam em que as leis de cerimônias judaicas deviam ser incorporadas aos ritos da religião cristã. Antes de sua conversão, Paulo se havia considerado irrepreensível, segundo a justiça que há na lei. Mas desde sua mudança de coração, ele havia alcançado uma clara concepção da missão do Salvador como Redentor da raça toda, judeus e gentios, e aprender a diferença entre uma fé viva e um formalismo morto. À luz do Evangelho, os antigos ritos e cerimônias confiados a Israel haviam ganho uma nova e mais profunda significação. Aquilo que haviam prefigurado tinha se cumprido, e os que estavam vivendo sob a dispensação do Evangelho tinham ficado livres de sua observância. A imutável lei de Deus dos 10 mandamentos, entretanto, Paulo ainda guardava no espírito bem como na letra. Na igreja de Antioquia, a consideração do assunto da circuncisão deu em resultado muitas discussões e litígio. Afinal, os membros da igreja, temendo que o resultado de continuada discussão fosse uma divisão entre eles, decidiram enviar a Jerusalém Paulo e Barnabé, juntamente com alguns homens de responsabilidade da igreja, a fim de exporem a questão perante os apóstolos e anciãos. Ali, deviam eles encontrar-se com delegados de diversas igrejas. Enquanto isso, toda a discussão devia cessar, até que fosse pronunciada a decisão do Concílio Geral. Essa decisão devia ser, então, universalmente aceita pelas várias igrejas em todo o país. Em Jerusalém, os delegados de Antioquia se encontraram com os irmãos das várias igrejas que se haviam congregado para a reunião geral, e estes relataram os sucessos
que seu ministério entre os gentios havia alcançado. Essa questão foi ardorosamente debatida na Assembleia. Os judeus não podiam crer que estivessem obrigados a mudar de costumes que haviam adotado sob a especial direção de Deus. Os judeus, portanto, consideravam necessário que a circuncisão e a observação da lei cerimonial fossem impostos aos conversos gentios como um teste da sua sinceridade e devoção. Parecia que o concílio estava diante de dificuldades insuperáveis, mas o Espírito Santo já havia, em realidade, solucionado esta questão, de cuja decisão dependeria a prosperidade, se não a própria existência da igreja cristã. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Ele razoou que o Espírito Santo havia decidido o assunto ao descer com igual poder sobre os gentios incircuncisos e sobre os judeus circuncidados. Rememorou a visão em que Deus apresentara perante ele um lençol cheio de toda espécie de quadrúpedes, a notificação de ir ter com o centurião para instruí-lo na fé cristã. Essa mensagem mostrava que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro falou de seu assombro quando, ao transmitir as palavras da verdade àquela assembleia em casa de Cornélio, testemunhara que o Espírito Santo se apossara de seus ouvintes, tanto gentios como judeus. A mesma luz e glória que se refletira sobre os judeus circuncidados brilhou igualmente na face dos incircuncisos judeus. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Agora, com igual fervor e força, ele afirma: Por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Esse jugo não era a lei dos 10 mandamentos, como afirmam alguns que se opõem aos reclamos da lei. Pedro se refere aqui à lei das cerimônias, tornada nula e vã pela crucifixão de Cristo. O discurso de Pedro levou a Assembleia ao ponto de poderem ouvir com paciência a Paulo e a Barnabé e relatarem suas experiências na obra pelos gentios. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais de prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Tiago presidiu o conselho e sua decisão final foi: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Isso pôs fim à discussão. Neste exemplo, temos a refutação da doutrina mantida pela Igreja Católica Romana, de que Pedro era a cabeça da Igreja. Os que, como papas, têm pretendido ser seus sucessores, não encontram fundamento escriturístico para suas pretensões. Coisa alguma da vida de Pedro concorda com a afirmativa de que ele fora colocado acima de seus irmãos como representante do Altíssimo. Nesta ocasião, parece ter sido escolhido Tiago para anunciar a decisão tomada pelo concílio. E sua sentença foi que a lei cerimonial, e especialmente a ordenança da circuncisão, não deveriam ser impostas aos gentios ou a eles sequer ser recomendado. A pregação do Evangelho se desenvolvia a todo vapor, em todos os cantos, em cada cidade. Muitos judeus se convertiam, enquanto outros fechavam seu coração e perseguiam os representantes de Jesus. Por outro lado, muitos dos gentios, que não tinham qualquer contato com o judaísmo, aceitavam com alegria a fé agora propagada a eles e se tornavam discípulos de Jesus. Mas então surgiu dentro da igreja
discussões, divisões, dissensões. Surgiu os ciúmes por parte daqueles que vieram do judaísmo contra os gentios, que não tinham qualquer relacionamento anterior com a religião judaica. Os judeus se julgavam mais importantes do que os gentios, porque tinham raiz na fé e queriam tomar agora toda a sua experiência anterior, todos os seus costumes e práticas, e impô-los como obrigação aos gentios recém-convertidos. Isso trouxe muita divisão e discussão na igreja. E não existe nada pior do que uma igreja dividida. Quando a igreja está rachada, discutindo entre si, ela se incapacita para ser usada por Deus. Uma casa dividida não prospera. Uma igreja dividida não tem futuro diante de si. Por isso, devemos sempre tomar muito cuidado para que nada perturbe a vida interna da igreja. Uma igreja não pode estar rachada em partidos, em panelinhas, em grupos com posições diferentes. A igreja deve estar unida no mesmo propósito, para o cumprimento da mesma missão. Sem unidade, não há poder, não há possibilidade de a igreja ser usada pelo Espírito Santo. Mas a igreja cristã estava agora dividida entre judeus que alimentavam o pensamento e sentimento judaizante, que achavam que os gentios deveriam tornar-se primeiro judeus, para então se tornarem cristãos. Essa questão gerou muito desgaste entre os membros da igreja. E eles decidiram que não poderiam continuar divididos. Portanto, decidiram reunir-se em Jerusalém para discutirem o assunto e, sob a direção do Espírito Santo, tomarem uma posição quanto ao mesmo. O Espírito Santo conduziu a igreja a uma posição de unidade. É importante verificar aqui que este concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã, não foi presidido por Pedro, o pretenso Papa, proclamado pelo catolicismo. Pedro não estava à frente das decisões deste concílio, porque ele não era Papa. Ele não era o líder absoluto da igreja. Fica evidente da leitura do texto bíblico que, nesta ocasião, a igreja escolheu Tiago para presidir esse conselho. Embora Tiago estivesse na presidência dessa reunião, não ousou clamar para si o título de Papa ou líder absoluto. Ele era apenas alguém indicado pela igreja e usado por Deus para liderar a igreja numa decisão importante. Depois de ouvirem o testemunho de Pedro e a visão dada por Deus quando da conversão de Cornélio e da pregação do Evangelho à sua casa, a igreja parou para ouvir Paulo e Barnabé e ficou encantada com a maneira como os gentios recebiam a fé. Não havia como negarem que Deus aceitava os gentios e que o Espírito Santo era derramado sobre eles da mesma maneira que sobre os conversos judeus. E então, liderados pelo Espírito Santo, os representantes da Igreja de Deus como um todo tomaram uma decisão de que os cristãos gentios não precisavam tornar-se judeus para serem cristãos. Eles precisavam apenas apegar-se àquilo que está revelado e que é colocado como princípio eterno. Eles deviam aceitar os princípios da lei de Deus, os princípios do Evangelho. Toda a lei cerimonial, que era uma sombra que apontava para o Cordeiro que deveria vir, havia se cumprido em Cristo. Não era preciso que eles retornassem a esses costumes e práticas que marcaram a vida dos judeus, mas que tinham valor até a chegada do Messias, que agora já havia vindo e já havia estabelecido o seu reino. Aqui uma orientação importante para nós. Nós, às vezes, como cristãos, nos apegamos a tradições, a costumes antigos, e julgamos que essas tradições, que esses costumes, têm peso de lei, se colocam
no mesmo nível dos mandamentos de Deus e queremos impor esses costumes, essas regras, para todos os membros da igreja. Alguns dizem assim: se o interior da igreja não tiver a mesma decoração que tinha na época dos meus antepassados, está errado, é pecado. Se o vestuário usado pelas irmãs da igreja não for do mesmo modelo que era quando a minha avó se converteu, as irmãs atuais estão em erro e não estão sob a direção do Espírito de Deus, estão cometendo pecado. Se nós não cantarmos hoje as mesmas músicas que os nossos antepassados cantavam dentro da igreja, então a igreja está apostatada e não tem a bênção de Deus. Para recebermos o poder do Espírito, nós temos que voltar a ser iguaizinhos àqueles que eram lá no passado, quando os nossos antepassados aceitaram a fé. Nós muitas vezes colocamos práticas, costumes, no lugar de doutrinas, e tentamos fazer disso preceitos, regras, para todos. Mas fica bem claro, irmãos, que doutrina é doutrina, e costume muda de acordo com as circunstâncias. Quando o meu avô se converteu, a música tinha um estilo. Hoje a música tem um estilo harmônico e melódico um pouco diferente daquela época. Mas ainda assim, são hinos de louvor a Deus. Quando Ellen White se converteu, os vestuários que ela usava eram vestuários dos puritanos americanos, que se distinguiam na cor, no modelo, no estilo. Não é preciso que hoje as irmãs se vistam igual Ellen White. Isso não é lei. O princípio é a modéstia, mas o estilo, o modelo, varia de acordo com as circunstâncias, de acordo com a cultura, de acordo com a época. Nós não temos o direito de tomarmos as nossas preferências e colocá-las como regra, como estilo de vida para toda a igreja. Então, cuidado com isso. Porque muitos têm causado divisão na igreja, tentando impor não aquilo que é vontade de Deus, não aquilo que é mandamento do Senhor, mas aquilo que é simplesmente costume de homem. Os princípios são eternos. A lei de Deus é imutável. Os valores permanecem para sempre. Mas os costumes mudam de acordo com as circunstâncias, de acordo com a época, de acordo com o lugar, de acordo com a cultura. Não confunda salvação com estilo de vida. É claro que todos os salvos procuram viver o estilo de vida centralizado nos princípios da palavra de Deus. Mas costumes são costumes. Se esses costumes não estão fundamentados na doutrina bíblica, não devem ser pregados nem impostos à igreja. Que haja dentro da igreja um espírito de harmonia, de liberdade, de paz, de aceitação, de graça, onde o Espírito do Senhor possa operar de maneira poderosa na vida de todos. Na dúvida, busque a orientação do Espírito de Deus e a fundamentação da sua palavra. Não acrescente doutrina à Bíblia. Não faça de regras, de costumes temporários, doutrinas para a salvação. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.